Memórias de um Operador da Bolsa. Capítulo 11. E agora vou voltar a outubro de 1907. Comprei um iate e fiz todos os preparativos para deixar Nova York num cruzeiro pelos mares do sul. Sou realmente maluco por pescaria, e aquela era a época em que eu ia pescar, para o meu contentamento, em meu próprio iate, indo para onde eu quisesse, para onde tivesse vontade. Tudo estava pronto. Tinha ganho muito dinheiro nas ações, mas no último momento, o milho me deteve. Devo explicar que antes do pânico com a falta de dinheiro, que me deu meu primeiro milhão, estivera negociando com cereais em Chicago. Estava vendido em 10 milhões de bushels de trigo e 10 milhões de bushels de milho. Tinha estudado os mercados de cereais por um longo tempo e acreditava na queda dos preços do milho e do trigo, assim como acreditara na queda dos preços das ações. Sim, ambos começaram a cair, mas enquanto o trigo mantinha a queda, o maior de todos os operadores de Chicago, vou chamá-lo de Stratton, colocou na cabeça a ideia de acumular uma enorme quantidade de posições compradas de milho, visando lucrar com uma alta manipulada dos preços. Depois que tinha ganho todo aquele dinheiro nas ações e estava pronto para ir ao sul em meu iate, descobri que o trigo apontava-me um bom lucro, mas, no milho, Stratton tinha forçado os preços para cima e eu tinha um prejuízo razoável. Eu sabia que tinha muito mais milho no país do que indicavam os preços. A lei da oferta e da procura funcionava como sempre, mas a demanda vinha principalmente de Stratton e a oferta não estava entrando afinal, porque havia um congestionamento crítico no movimento do milho. Lembro-me que eu costumava rezar por uma temporada de frio que congelaria as estradas intransitáveis e possibilitaria aos fazendeiros trazer seu milho até o mercado. Mas não tive tal sorte. Ali estava eu, esperando para sair em minha alegre e planejada viagem de pescaria, e aquela perda no milho me segurando. Não poderia sair com o mercado da maneira como estava. Logicamente que Stratton mantinha presilhas muito apertadas sobre os vendedores. Ele sabia que me tinha nas mãos, e eu sabia disso tão bem quanto ele. Mas, como eu disse, esperava que pudesse convencer o tempo a se ocupar em me ajudar. Percebendo que nem o tempo, nem alguma outra gentil alma estava prestando a mínima atenção às minhas necessidades, estudei como poderia sair daquela dificuldade através de meus próprios esforços. Fechei meu lote no trigo com um bom lucro, mas o problema com o milho era infinitamente mais difícil. Se eu pudesse liquidar meus 10 milhões de bushels aos preços vigentes, eu o faria instantaneamente e com satisfação, apesar de que a perda seria grande. Mas, logicamente, no momento em que eu começasse a comprar milho, Stratton entraria em ação, fazendo um squeeze supremo. Para mim, era a mesma coisa fazer pressão nos preços por minha própria conta, devido às minhas compras, e cortar minha própria garganta com a minha própria faca. Ainda que o mercado do milho estivesse forte, meu desejo de ir pescar era ainda maior. Então, cabia a mim encontrar uma saída rápida. Tinha que conduzir uma retirada estratégica. Deveria comprar de volta os 10 milhões de bushels em que estava vendido e, assim fazendo, manter minhas perdas no menor nível que pudesse. Mas aconteceu de Stratton estar, naquela época, fazendo também uma transação com a aveia, e tinha o mercado sob seu inteiro controle. Eu me mantinha informado sobre todos os mercados de cereais, por meio de notícias sobre as colheitas e ouvindo mexericos, e soube que os interesses do poderoso Armour não eram amigáveis, em termos de mercado, a Stratton. Lógico que eu sabia que Stratton não me deixaria ter o milho de que eu necessitava, exceto ao seu próprio preço, mas no momento em que eu escutei os rumores sobre Armour estar contra Stratton, ocorreu-me que eu deveria buscar por ajuda com os operadores de Chicago. A única maneira através da qual eles poderiam possivelmente me ajudar era vendendo o milho que Stratton não venderia. O resto era fácil. Primeiro, dei ordens de compra de 500 mil bushels de milho, cada oitavo de centavo abaixo. Depois que as ordens estavam lançadas, dei a cada uma das 4 corretoras uma ordem para vender
simultaneamente, 50 mil bushels de aveia no mercado. Aquilo, eu calculei, deveria produzir uma rápida baixa no preço da aveia. Sabendo a maneira como a mente dos operadores trabalhava, era certo que eles imediatamente pensariam que Armon estava caçando Stratton. Vendo o ataque aberto na aveia, eles logicamente concluiriam que a próxima queda aconteceria no milho e começariam a vender. Se aquele corner no milho fracassasse, os ganhos seriam fabulosos. Minhas informações sobre a psicologia dos operadores de Chicago estavam absolutamente corretas. Quando viram a aveia caindo, com as vendas dispersas, eles prontamente pularam para o milho e venderam-no com grande entusiasmo. Fui capaz de comprar 6 milhões de bushels de milho nos 10 minutos seguintes. No momento em que achei que suas vendas de milho cessaram, simplesmente comprei mais 4 milhões de bushels no mercado. Logicamente que aquilo fez o preço subir novamente, mas o resultado líquido de minha manobra foi que liquidei todo o lote de 10 milhões de bushels com não mais de meio centavo acima do preço que prevalecia no momento em que comecei a liquidar sobre as vendas dos operadores. Os 200 mil bushels de aveia que vendi a descoberto para iniciar as vendas de milho dos operadores, liquidei com uma perda de apenas 3 mil dólares. Aquela foi a isca baixista bem barata. Os lucros que fiz no trigo compensaram uma boa parte do meu déficit no milho, de maneira que minha perda total nos mercados de grãos, daquela vez, foram de apenas 25 mil dólares. Depois disso, o milho subiu 25 centavos o bushel. Stratton, sem dúvida, me teve à sua mercê. Se eu tivesse estabelecido a compra de meus 10 milhões de bushels de milho, sem me preocupar em pensar no preço, não há palavras para dizer o que eu teria pago. Um homem não pode passar anos numa atividade e não adquirir uma atitude habitual com relação a ela, muito diferente daquela do iniciante médio. A diferença distingue o profissional do amador. É a maneira como o homem enxerga as coisas que faz com que ganhe ou perca dinheiro nos mercados especulativos. O público tem um ponto de vista superficial com relações a seu próprio esforço. O ego impõe-se indevidamente. O profissional preocupa-se em fazer a coisa certa, mais do que em ganhar dinheiro, sabendo que o lucro toma conta de si mesmo se ele tomar conta das outras coisas. Um operador aprende a jogar o jogo como um jogador de bilhar o faz, ou seja, ele olha para frente, a grande distância, ao invés de considerar uma tacada em particular diante de si. Torna-se um instinto jogar pela posição. Lembro-me de ter escutado uma história sobre Edson Camac, que ilustra muito bem o que quero enfatizar. Por tudo o que eu vi, estou inclinado a pensar que Camac foi um dos mais hábeis operadores que Wall Street viu. Ele não era um vendedor crônico, como muitos acreditam, mas sentiu a grande atração de negociar no lado vendedor, utilizando em seu proveito os dois grandes fatores humanos da esperança e do medo. É atribuída a ele a criação do aviso: não venda ações enquanto a seiva está subindo pelas árvores. E os veteranos disseram-me que seus maiores ganhos foram feitos no lado vendedor, sendo, portanto, claro que ele não jogava com preconceitos, mas com condições. Em todo caso, ele era um operador consumado. Parece que uma vez, desta feita longe do final de um mercado altista, Camac estava vendido, e Arthur Joseph, o cronista e escritor financeiro, sabia disso. O mercado, no entanto, estava não só forte, mas também subindo, devido aos estímulos das altas das ações líderes e reportagens otimistas dos jornais. Sabendo qual o uso que um operador como Camac poderia fazer de informações baixistas, Joseph correu um dia até seu escritório com boas notícias. Senhor Camac, tem um grande amigo que é funcionário que preenche os formulários de transparência no escritório da St. Paul, e ele acabou de contar-me uma coisa que acho que você deveria saber. O que é? Perguntou Camac, apático. Você mudou sua posição no mercado, não é? Está acreditando numa queda de preços agora? Perguntou Joseph para assegurar-se. Se Camac não estivesse interessado, ele não iria perder a munição preciosa. Sim. Qual é a informação maravilhosa?
Fui ao escritório da St. Paul hoje, como faço em minhas peregrinações para colher notícias 2 ou 3 vezes por semana, e meu amigo me disse, o velho está vendendo ações. Ele se referia a William Rockefeller. Ele está realmente, Jimmy? Eu perguntei-lhe. E ele respondeu, sim, ele está vendendo 1.500 ações a cada 3/8 de ponto de alta. Estive transferindo lotes por 2 ou 3 dias até agora. Não perdi tempo e vim diretamente até aqui para lhe contar. Kamak não se entusiasmava facilmente e, mais ainda, estava tão acostumado a ter todos os tipos de pessoas entrando rápido e loucamente em seu escritório, com todos os tipos de notícias, mexericos, rumores, palpites e mentiras, que tinha desenvolvido uma desconfiança com relação a todos eles. Ele simplesmente disse então, você tem certeza que escutou bem, Joseph? Se tenho certeza? Certamente que tenho. Você acha que sou surdo? Disse Joseph. Você confia no seu homem? Completamente, declarou Joseph. Conheço-o há anos. Ele nunca mentiu para mim. Ele não faria isso, não tem propósito. Sei que ele é absolutamente confiável. Eu apostaria minha vida no que ele me conta. Conheço-o tão bem quanto conheço qualquer um neste mundo. Muito melhor do que você parece me conhecer depois de todos estes anos. Confia nele, hein? E Kamak novamente olhou para Joseph. Então ele disse, bem, você deve saber. Ele chamou seu corretor, W.B. Weller. Joseph estava a escutá-lo a dar uma ordem de venda de pelo menos 50.000 ações da St. Paul. William Rockefeller estava se desfazendo de suas ações da St. Paul, tirando vantagem da força do mercado. Quer fossem ações para investimento ou especulação, era irrelevante. O fato importante era que o melhor negociador de ações do grupo da Standard Oil estava vendendo St. Paul. O que poderia um homem comum ter feito se tivesse recebido as notícias de uma fonte segura? Não precisa nem perguntar. Mas Kamak, o mais hábil operador do lado vendedor daqueles dias, que estava exatamente naquele momento acreditando numa queda de preços, disse ao seu corretor, Billy, vá até o painel e compre 1.500 St. Paul a cada 3/8 de alta. A ação estava então na casa dos 90. Você não quer dizer vender? Interrompeu Joseph rapidamente. Ele não era novato em Wall Street, mas estava pensando no mercado do ponto de vista dos jornalistas e, incidentalmente, do público em geral. O preço certamente deveria cair com as notícias de vendas de alguém tão bem informado. E não havia nenhum vendedor privilegiado melhor que William Rockefeller. A Standard Oil saindo e Kamak comprando? Aquilo não podia ser. Não, disse Kamak, quero dizer comprar. Você não acredita em mim? Sim. Não confia em minha informação? Sim. Você não acredita numa baixa do mercado? Sim. Bem, então... Este é o motivo pelo qual estou comprando. Escute-me agora. Mantenha contato com este seu amigo confiável e no momento em que estas vendas em escala pararem, deixe-me saber. Na mesma hora, você entendeu? Sim, disse Joseph e ele saiu, não totalmente certo de que poderia entender os motivos de Kamak para comprar as ações de William Rockefeller. Era o conhecimento de que Kamak estava vendido em todo o mercado que fazia sua manobra tão difícil de explicar. De qualquer maneira, Joseph encontrou seu amigo, que trabalhava com os formulários de transferência, e lhe disse que queria ser informado quando o velho parasse de vender. Regularmente, 2 vezes ao dia, Joseph visitava seu amigo para investigar. Um dia, o funcionário das transferências disse a ele, não existem mais ações vindas do velho. Joseph agradeceu e correu ao escritório de Kamak com a informação. Kamak escutou com atenção. Virou-se para o Weller e perguntou, Billy, quantas St. Paul nós temos no escritório? Weller procurou e informou que eles tinham acumulado aproximadamente 60.000 ações. Kamak, acreditando numa queda das cotações, tinha colocado lotes de vendas em várias outras ações, mesmo antes de começar a comprar St. Paul. Agora, ele estava pesadamente vendido no mercado. Ele prontamente ordenou ao Weller para vender as 60.000 ações da St. Paul, nas quais estavam comprados, e algumas mais. Ele usava suas ações compradas da St. Paul
como uma alavanca para deprimir o índice geral e beneficiar enormemente suas operações com um declínio nos preços. St. Paul não parou com aquele movimento de queda até que alcançou 44. E Camac ganhou muito dinheiro com ela. Ele jogou suas cartas com destreza consumada e lucrou de acordo com isso. O ponto que eu ia salientar é sua atitude habitual com relação às operações. Ele não teve que refletir. Viu instantaneamente o que era, de longe, o mais importante para ele do que seu lucro numa ação. Ele enxergou que uma oportunidade tinha sido providencialmente oferecida a ele para iniciar suas grandes operações de venda, não só no momento certo, mas com um apropriado empurrão inicial. O palpite da St. Paul o fez comprar, ao invés de vender, porque ele viu, na mesma hora, que aquilo lhe deu um grande suprimento da melhor munição de sua campanha de venda. Vou voltar para mim mesmo. Depois de fechar minhas negociações com trigo e milho, fui para o sul com meu iate. Naveguei pelas águas da Flórida, tendo ótimos momentos. A pescaria estava ótima. Tudo era adorável. Não tinha nenhuma preocupação no mundo e não estava procurando por nenhuma. Um dia, desembarquei em Palm Beach. Encontrei vários amigos de Wall Street e outros. Estavam todos falando sobre o mais pitoresco especulador de algodão do dia. Um relatório de Nova York dizia que Percy Thomas tinha perdido cada centavo. Não era uma falência comercial, era meramente o rumor da segunda Waterloo, de um operador famoso mundialmente no mercado de algodão. Sempre tive uma grande admiração por ele. A primeira coisa que soube a seu respeito foi através dos jornais na época da falência da corretora Sheldon & Thomas, quando Thomas tentou fazer um corner com o algodão visando uma alta nos preços. Sheldon, que não tinha a visão nem a coragem de seu parceiro, teve azar à beira do sucesso. Ao menos assim comentou Wall Street na época. Em todo caso, ao invés de ganhar uma bolada, eles causaram uma das mais sensacionais falências em muitos anos. Esqueci quantos milhões. A firma estava acabada e Thomas foi trabalhar sozinho. Devotou-se exclusivamente ao algodão e não muito tempo depois ele já havia se recuperado. Pagou seus credores com todos os juros, dívidas que ele não estava legalmente obrigado a quitar, e ainda ficou com $1 milhão para ele mesmo. Sua volta ao mercado de algodão foi, à sua maneira, tão notável como a façanha do diácono S.V. White no mercado de ações, de quitar dívidas de $1 milhão em um ano. A coragem e inteligência de Thomas me fez admirá-lo imensamente. Todos em Palm Beach estavam falando sobre o colapso da transação de Thomas no algodão para entrega em março. Você sabe como as conversas andam e crescem. A quantidade de informação distorcida, exageros e aumentos que você escuta. Ora, vi um rumor a meu próprio respeito crescer tanto que o sujeito que deu início não o reconhecia quando voltou a ele, em menos de 24 horas, inchado com novos e pitorescos detalhes. As notícias da última aventura frustrada de Percy Thomas levaram meus pensamentos da pescaria para o mercado de algodão. Peguei pilhas de papéis de negociações e li para entrar em sintonia com as condições. Quando voltei a Nova York, desisti de estudar o mercado. Todos estavam apostando numa queda dos preços e vendendo algodão para entrega em julho. Você sabe como são as pessoas. Suponho que seja o contágio do exemplo que faz um homem fazer uma coisa porque todos à sua volta estão fazendo a mesma coisa. Talvez seja alguma fase ou variedade de instinto coletivo. Em todo caso, era, na opinião de centenas de operadores, a mais inteligente e apropriada atitude vender algodão para julho, e a mais segura também. Você não poderia chamar aquelas vendas generalizadas de imprudentes. A palavra é muito conservadora. Os operadores simplesmente viram um lado do mercado e um lucro muito grande. Eles certamente esperavam uma queda nos preços. Eu vi isso tudo, lógico, e percebi que os caras que estavam com posição vendida não tinham tanto tempo assim para liquidá-las. Quanto mais eu estudava a situação, mais claro eu via aquilo, até que finalmente decidi comprar algodão para entrega em julho. Fui ao trabalho e rapidamente comprei 100 mil fardos. Não tive problemas em adquiri-los, porque vieram de muitos vendedores.
Parecia-me que eu poderia ter oferecido uma recompensa de US$ 1 milhão pela captura, morto ou vivo, de um único operador que não estivesse vendendo algodão para Júlio e ninguém iria reivindicá-la. Devo dizer que isso aconteceu no final de maio. Continuei a comprar mais e eles continuaram a me vender. Até que eu tinha apanhado todos os contratos pendentes e tinha 120 mil fardos. Alguns dias depois de comprar o último deles, os preços começaram a subir. Uma vez iniciada a alta, o mercado teve a bondade de continuar com aquele movimento muito favorável, ou seja, subiu de 40 a 50 pontos por dia. Um sábado, aproximadamente 10 dias depois que comecei as operações, o preço começou a se arrastar. Eu não sabia se havia mais algodão para Júlio à venda. Era meu dever descobrir. Então, esperei até os últimos 10 minutos. Naquela hora, eu sabia, era usual para aqueles sujeitos estarem vendidos e se o mercado fechasse em alta naquele dia, eles estariam seguramente fisgados. Então, enviei 4 diferentes ordens de compra de 5 mil fardos cada para o mercado ao mesmo tempo. Aquilo puxou os preços para cima em 30 pontos e os vendidos a descoberto estavam fazendo o melhor que podiam para escapar. O mercado fechou no topo. Tudo o que fiz, lembre-se, foi comprar aqueles últimos 20 mil fardos. O dia seguinte era domingo, mas na segunda-feira esperava-se que Liverpool abrisse em alta de 20 pontos para ficar em paridade com a alta de Nova York. Ao invés disso, abriu 50 pontos mais alto. Aquilo queria dizer que Liverpool tinha superado nosso avanço em 100%. Eu não tinha nada a ver com a alta naquele mercado. Isso me mostrou que minhas deduções tinham sido corretas e que eu estava negociando ao longo da linha de menor resistência. Ao mesmo tempo, eu não estava perdendo a visão do fato de que tinha um lote muito grande para vender. Um mercado pode avançar de repente ou subir gradualmente e ainda não possuir o poder de absorver mais do que um certo montante de vendas. Logicamente, os telegramas de Liverpool tornaram nosso próprio mercado selvagem. Mas eu reparei que quanto mais alto ele ia, mais escasso o algodão para Júlio parecia ficar. Não estava soltando nenhum dos meus. Com tudo aquilo, aquela segunda-feira era um dia excitante e não muito alegre para os vendidos, mas apesar de tudo, não podia detectar um sinal de um eminente pânico dos vendidos. Não havia indícios de uma debandada cega do mercado, através de liquidação de posições. E eu tinha 140 mil fardos para os quais tinha que encontrar um mercado. Na manhã da terça-feira, enquanto eu estava andando para o meu escritório, encontrei um amigo na entrada do edifício. Aquela foi uma história e tanto no Word desta manhã, ele disse com um sorriso. Que história? Perguntei. O quê? Você quer dizer que não viu? Eu nunca leio o Word, falei. Qual é a história? Ora, é toda sobre você. Diz que você colocou em Corner o algodão para Júlio. Não vi isso, disse e deixei-o. Não sei se ele acreditou no que eu dizia ou não. Ele provavelmente pensou que era uma grande desconsideração da minha parte não lhe dizer se era ou não verdade. Quando cheguei ao escritório, pedi por uma cópia do jornal. Claro o suficiente, ali estava, na primeira página, em grandes letras de forma, Algodão para Júlio em Corner, por Larry Livingston. Logicamente, eu soube na mesma hora que o artigo iria fazer o diabo com o mercado. Se eu tivesse deliberadamente estudado maneira e métodos para me livrar dos meus 140 mil fardos com a melhor vantagem, eu não poderia ter acertado com um plano melhor. Não teria sido possível encontrar um. Aquele artigo, naquele exato momento, estava sendo lido por todo o país, tanto no Word como em outros jornais que o citassem. Tinha sido transmitido para a Europa. Aquilo era claro pelos preços de Liverpool. O mercado estava simplesmente selvagem, sem dúvida, graças a tais notícias. Lógico que eu sabia o que Nova York faria e o que eu deveria fazer. O mercado abriu às 10 horas. 10 minutos depois das 10, eu não possuía mais nenhum algodão. Deixei que eles tivessem cada um dos meus 140 mil fardos.
Para a maioria do meu lote, eu recebi o que provou ser o preço mais alto do dia. Os operadores fizeram um mercado para mim. Tudo o que realmente fiz foi enxergar uma oportunidade caída do céu para sair das minhas posições com o algodão. Compreendi isso porque não poderia evitar. O que mais eu poderia fazer? O problema, que eu sabia iria me custar um grande montante de árduo pensamento para resolver, foi deste modo resolvido para mim por acidente. Se o Word não tivesse publicado aquele artigo, eu nunca teria sido capaz de me livrar do meu lote sem sacrificar uma grande porção de meus lucros. Vender 140 mil fardos de algodão para julho, sem empurrar os preços para baixo, era um truque além de meus poderes. Mas a história do Word virou a situação a meu favor de uma maneira muito agradável. Por que o Word publicou aquilo, não posso lhe dizer. Nunca soube. Suponho que um amigo do mercado de algodão tenha dado a sugestão ao repórter e ele pensou que estava publicando um furo. Não o vi, ou a ninguém do Word. Não sabia que aquilo havia sido publicado naquela manhã e até depois das 9 horas, se não tivesse sido por meu amigo que me chamou a atenção para o artigo, nem teria ficado sabendo. Sem aquilo, eu não teria conseguido um mercado grande o suficiente para descarregar o algodão. Esse é o problema ao se negociar em larga escala. Você não pode sair como pode quando especula mais cautelosamente. Você não pode sempre vender quando deseja ou quando pensa ser inteligente. Tem que sair quando pode, quando você tem um mercado que vai absorver todo o seu lote. Falhar em compreender a oportunidade de sair fora pode lhe custar milhões. Você não pode hesitar. Se o fizer, estará perdido. Você também não pode tentar proezas, como forçar os preços sobre os vendidos por meio de compras competitivas, pois você pode, em consequência disso, reduzir a capacidade de absorção. E eu quero lhe dizer que perceber sua oportunidade não é tão fácil quanto parece. Um homem deve ficar num estado muito alerta de observação para que, quando sua chance se fixe em sua cabeça, na sua porta, ele possa agarrá-la. Logicamente que não era todo mundo que sabia sobre o meu afortunado acidente. Em Wall Street, e por isso em todos os outros lugares, qualquer acidente que gere dinheiro grande para um homem é considerado com suspeitas. Quando o acidente não é lucrativo, nunca é considerado como um acidente, mas a lógica manifestação de sua voracidade ou da mania de grandeza. Mas quando há um lucro, eles o chamam de saque e falam de como cheira a falta de escrúpulos, a falta de moderação e decência. Não eram apenas as mentes diabólicas dos espertos vendidos, por trás das punições trazidas por sua própria imprudência, que me acusavam de ter deliberadamente planejado o brilhante truque. Outras pessoas pensavam a mesma coisa. Um dos maiores homens do mercado mundial de algodão encontrou-me uns 2 dias depois e disse: "Aquela foi certamente a mais esperta transação que você já fez, Livingston. Estava pensando o quanto você iria perder quando viesse ao mercado com aquele seu lote. Você sabia que o mercado não era grande o suficiente para mais de 50 ou 60 mil fardos sem deprimir os preços. E como você iria se livrar do resto e não perder todos os seus lucros no papel, estava começando a me interessar. Não pensei em seu esquema. Certamente foi esperto." Não tive nada a ver com isso, assegurei-lhe o mais seriamente que pude. Mas tudo o que ele fez foi repetir: "Muito esperto, meu rapaz, muito esperto, não seja modesto." Foi após aquela transação que alguns jornais referiram-se a mim por Rei do Algodão. Mas, como eu disse, eu realmente não estava qualificado para aquele título. Não é necessário dizer que não há dinheiro suficiente nos Estados Unidos para comprar colunas no World de Nova York, ou suficiente influência pessoal para assegurar a publicação de uma história como aquela. Aquilo me trouxe uma reputação que eu não merecia na época. Mas eu não contei essa história para moralizar sobre os poderosos, que algumas vezes são pressionados pelas atitudes injustas de corretores, ou para salientar a necessidade de se medir a oportunidade, não importando quando ou como ela venha. Meu objetivo foi meramente explicar a enorme notoriedade que veio para mim, através dos jornais, como um resultado de minha negociação com o algodão para entrega em julho. Se não fosse pelos jornais, eu nunca teria encontrado aquele homem notável, Percy Thomas.